Entrevista com o padre Divino Antônio Lopes sobre as relíquias. Os protestantes atacam continuamente os católicos sobre as relíquias, dizendo que a Bíblia condena as relíquias. Então, nessa entrevista, vamos esclarecer os católicos e desmascarar os protestantes. Vamos iniciar a entrevista. Padre, o que são as relíquias? As relíquias são restos. Em latim, reliquiae, restos, dos corpos dos santos ou beatos. Num sentido mais amplo, se incluem também objetos que os santos e beatos utilizaram durante a vida, ou ainda objetos que foram tocados nas relíquias dos santos ou beatos. Padre, desde o início da Igreja Católica Apostólica Romana, os católicos tiveram um grande respeito e devoção pelas relíquias? Sim, não só os restos dos santos, os ossos, mas também as roupas e objetos que tinham utilizado, cadernos, canetas, panelas, colheres e outros, ou tinham estado em contato com os seus sepulcros, pedaços do caixão, por exemplo, foram tidos em particular veneração, e não há exagero nem idolatria conservar as relíquias dos santos. Nós, católicos, não adoramos as relíquias dos santos, mas as veneramos. Tem muita diferença. Santo Agostinho dizia que os corpos dos santos são instrumentos dos quais se serve o Espírito Santo para realizar suas obras, pois foram templos do Espírito Santo. Padre, quais são as relíquias mais veneráveis pelos católicos? Entre as relíquias mais veneráveis pelos católicos estão os objetos, as roupas, os restos mortais dos nossos irmãos que selaram com o martírio a sua fé, e os que, colaborando com a graça de Deus, chegaram a atingir a santidade. E não é raro que, ao simples contato com essas sagradas relíquias, se restabeleçam os enfermos. Padre, os católicos adoram as sagradas relíquias? Não. Nós, católicos, veneramos as relíquias. Veneramos, não adoramos as relíquias. São Pio X escreve: as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Catecismo Maior, número 370. Nós, católicos, adoramos somente ao Deus vivo e verdadeiro. Não adoramos as relíquias. Os protestantes espalham essa calúnia dizendo que adoramos relíquias para denegrir e difamar os católicos. Isso é invenção de pessoas maldosas e caluniadoras. A Igreja Católica nunca mandou os fiéis adorarem as relíquias. Adoramos somente a Deus. Não adoramos nem a Virgem Maria, nem aos anjos e santos. Adoramos somente ao Deus vivo e verdadeiro. Agora, os mentirosos e caluniadores adoram o demônio, porque ele é o pai da mentira, conferir no Evangelho de São João,
capítulo 8, versículo 44. Padre, algumas igrejas protestantes conservam relíquias? Sim, algumas igrejas protestantes possuem a Sala dos Milagres, onde guardam com zelo muletas, capacetes, sapatos, roupas e outros objetos de suas falsas curas. Também em algumas igrejas protestantes são distribuídos paninhos com o suor do pastor e outros. Segundo a doutrina protestante, não seria isso idolatria. Para ganhar dinheiro e enganar as pessoas, tudo é permitido. Na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor em São Paulo, na Baixada do Glicério, tem uma sala com muletas, cadeiras de rodas, mãos, pés e cabeça de cera e muitas outras coisas. Depois ainda tem a coragem de criticar as relíquias católicas. E muitos protestantes guardam fotografias antigas dos familiares. É uma relíquia da família. Não deveriam guardar, porque para os protestantes isso é idolatria. Padre, todas as famílias têm as suas relíquias? Sim, podemos dizer que quase todas as famílias têm as suas relíquias. Muitas famílias guardam as roupas, os diplomas, os carros, motos, fotografias e outros objetos dos entes queridos. Como não as teria essa grande família de 2000 anos de história que é a Igreja Católica Apostólica Romana? Se as famílias, os países, os estados, os times de futebol, os colégios, os exércitos, as cidades e outros possuem as suas relíquias, por que a Igreja Católica Apostólica Romana não pode ter as suas relíquias? Chama a igreja de idólatra. Tudo isso é ódio contra a igreja. São pessoas que vivem a serviço do demônio. Quem odeia a Igreja Católica e a calunia é servo de Satanás. Padre, um museu é um depósito de relíquias nacionais? Sim, um museu é um depósito de relíquias nacionais. Com que cuidado não se conservam os objetos que pertenceram a vultos históricos, e bem assim as bandeiras da pátria, principalmente as que foram agitadas nos campos de batalha, nos campos da luta. Muitos museus guardam canhões, caminhões, armas usadas na guerra, guarda o uniforme dos soldados e outros. Isso não é idolatria. Padre, é idolatria ou erro uma instituição ou grupo zelarem por suas relíquias? Não, não é idolatria ou erro cuidar de edifícios antigos nos quais aconteceu algo de notável, ou simplesmente pelo fato de retratarem na sua arquitetura uma época que já passou. São declarados monumentos nacionais. Há cidades inteiras no mundo consideradas relíquias nacionais. Muitas cidades, como já foi falado, possuem os seus museus, onde guardam relíquias de seus fundadores, móveis, armas, roupas, carros e outros. E isso não é idolatria, mas existe uma implicância, antipatia e ódio enorme contra a Igreja Católica.
Existem milhões de fariseus modernos que têm o prazer de caluniar a igreja fundada por Jesus Cristo. Os outros podem zelar por suas relíquias e não são criticados. Mas se for a Igreja Católica, então chovem críticas e calúnias contra ela. Padre, a Bíblia condena levar os ossos dos santos, relíquias, de um lugar para outro? Não. A Bíblia não condena as relíquias. Repito, a Bíblia, a palavra de Deus, não condena as relíquias. Os protestantes, julgando-se iluminados, zombam e criticam ao verem os católicos venerarem as relíquias, ossos ou pertences dos santos, que são levados de um país para outro, de uma cidade a outra. Dizem com arrogância que isso é tudo idolatria. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 25 diz: E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. E Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19. E também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém. Josué 24, 32. No livro do Êxodo 20, do versículo 1 ao 5, Deus condenou a idolatria. Isso mesmo, Deus condenou a idolatria nessa passagem. Por que será que Deus, nesse trecho, Êxodo 20, 1 a 5, por que será que Deus, nesse trecho, não se referiu aos ossos de José que estavam com Moisés? A resposta é simples: Deus não é protestante, Deus não mente, Deus não calunia para seduzir, enganar e ludibriar as pessoas. Deus não é mentiroso, mas sim verdadeiro. Os ossos de José foram visitados e isso está na Bíblia. Será que é idolatria? Vamos conferir livro do Eclesiástico, capítulo 49, versículo 15. Também não se viu nascer um homem como José, chefe dos irmãos, sustentáculo do povo, seus ossos foram visitados. Eclesiástico 49, 15. Será que isso foi idolatria? Claro que não. Padre, o poder divino acompanhava a Eliseu? Sim. No segundo livro dos Reis, capítulo 13, do versículo 20 ao 21 diz: Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos. Jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e saíram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou vida e pôs-se de pé. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, do versículo 20 ao 21. O poder divino que acompanhava a Eliseu se mostra no último milagre narrado ao recordar seu enterro. O texto não disse expressamente que aquele milagre foi realizado por Eliseu. Porém, assim se interpreta na tradição bíblica.
Nada era muito difícil para ele, Eliseu. Até morto, isso mesmo, até morto profetizou. Em vida fez prodígios, morto, ações maravilhosas. Livro do Eclesiástico 48, do versículo 13 ao versículo 14, a palavra de Deus não diz que foi idolatria, não diz que foi idolatria, mas sim ações maravilhosas. Padre, Jesus Cristo, Deus eterno, repreendeu e chamou de idólatra aquela mulher que tocou na borla da sua túnica e que foi curada imediatamente? Não. Ele disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Ele não a chamou de idólatra. Lucas 8, 48. Jesus disse para aquela mulher: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Jesus Cristo não repreendeu essa mulher, mas a chamou de minha filha, não a chamou de idólatra. Jesus Cristo não é protestante, mas sim católico e fundador da Igreja Católica. A mulher tocou a borla da túnica do Senhor e não foi repreendida por ele, mas foi curada imediatamente. Padre, Deus operava milagres pelas mãos de São Paulo apóstolo? Sim, em Atos dos Apóstolos diz: entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 12. Por que será que São Paulo apóstolo não repreendeu essas pessoas dizendo que isso era idolatria? A resposta é simples: São Paulo não era protestante, mas sim católico. Então, prezados católicos, vimos que a Bíblia não condena as relíquias. Nós, católicos, não adoramos as relíquias, mas as veneramos com respeito.